Fala, meus bebês, tudo bem com vocês? Ti Rodrigues para mais um vídeo aqui no canal. E eu queria te dar hoje 5 razões para você investir no seu pós-venda. Você sabe a importância de um bom pós-venda? Você sabe o que o pós-venda pode fazer na tua venda futura? Não sabe? Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho de notificação e fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo sobre pós-venda. Muita gente não sabe, mas o pós-venda ele chega a ser até mais importante do que a própria venda. Sim, porque imagina só, você fechou a venda e depois que você fechou a venda, entregou a passagem, o hotel, o voucher para o teu cliente e você encerrou a comunicação aí, você está perdendo uma grande oportunidade de manter aquele cliente comprando sempre com você, manter a recorrência da compra futura. Ou seja, o teu cliente, quando ele compra com você, ele compra por segurança, ele compra por vínculo, ele compra por afinidade, ou ele comprou pelo preço. Independente de qual tenha sido a razão que ele te buscou, você pode ter certeza que ele vai te buscar numa próxima venda, a não ser que você não invista no pós-venda. Porque na verdade entregar o produto e finalizar a venda aí faz com que o teu cliente se sinta um pouco abandonado. E a ideia é você gerar esse vínculo de confiança com o teu cliente para que na próxima venda ele não somente te procure, como ele indique. A primeira dica de um bom pós-venda é: entregue todas as informações ao seu cliente. Não é só emitir a passagem e entregar a passagem. Informe para ele o horário que ele deve embarcar, qual o horário que ele deve chegar no aeroporto, questão de bagagem, peso de bagagem, documentação necessária que ele precisa para embarcar, horário de chegada no aeroporto, itens permitidos na bagagem de mão, se ele for viajar somente com bagagem de mão, informações sobre viagem com menor. Então, tudo isso é um pós-venda. Digamos que o teu cliente é a primeira vez que ele está viajando e ele está indo viajar com uma criança que não é filha dele, que é um sobrinho. Então, ele te pediu a passagem, ele comprou, mas ele não sabe essas informações. O ideal é que durante a venda você pergunte qual a idade dos passageiros. Se for um menor de idade, você já perguntar para ele se esse menor de idade ele vai ser o responsável, se ele é pai, se ele é mãe, se ele é tio. E procurar na internet ou no próprio site das companhias quais são as regras para viajar com o menor de idade, quais são as documentações necessárias, se ele vai poder viajar, qual é a idade que categoriza um bebê de colo, qual a que categoriza uma criança, quais são as instituições que ele precisa buscar para uma viagem nacional com uma criança, quais as instituições que ele precisa buscar se for uma viagem internacional. Então todas essas informações elas são dadas no pós-venda. É importante que você passe essas informações para que, se caso acontecer qualquer imprevisto na viagem ou no voo do seu cliente, por erro do seu cliente, ele não utilizar esse erro contra você. A segunda dica que eu posso te dar sobre um pós-venda turbinado é: faça o check-in. Então, faça o check-in do seu cliente. Por que é tão importante você fazer o check-in do seu cliente? Primeiramente, por uma questão de responsabilidade e compromisso com o seu trabalho. Então, não é só vender, é entregar a passagem e o cartão de embarque até o momento que o seu cliente voou e voltou. Ou se ele só foi, que ele finalizou a viagem. Isso é um trabalho de excelência. Além do mais, você antecipando o check-in do seu cliente, você se antecipa sobre informações do voo. Por quê? Digamos que você comprou um voo que parte às 10h40. Esse voo ele pode ser alterado até 24 horas antes do voo original. Então, digamos que o seu cliente comprou um voo que sai às 10h40, chegou um dia antes do voo dele, você não fez o check-in e esse voo foi alterado para as 9h20 da manhã. Teu cliente chegou às 9h20 no aeroporto. O que foi que aconteceu? Ele perdeu o voo. Porque a companhia ela vai te mandar um e-mail ou mandar um e-mail para o qual foi cadastrado a passagem e digamos que foi o do seu cliente ou foi o seu e você não viu esse e-mail, o que é que acontece? Seu cliente vai perder o voo e vai botar a culpa em quem? Em você. Em você. Então, você fazendo o check-in antecipado, você se antecipa as informações de alteração daquele voo. Como também o seu cliente vai se sentir muito especial por você ter lembrado dele um dia antes de ter enviado o cartão de embarque. Sempre pergunte na hora do check-in qual o assento que ele prefere. Então isso também está incluído aí na parte do check-in. Você gostaria de sentar na janela, no corredor, no meio? Ninguém gosta de sentar no meio mais, né?
Pergunta, marca o assento, envia o cartão e dessa forma ele vai ficar muito feliz. Terceira dica para você turbinar o seu pós-venda. No dia do voo, mande uma mensagem para o seu cliente desejando um bom voo, dizendo que está super disponível para qualquer dúvida que ele precisar tirar ou qualquer necessidade que aparecer, como também, sempre que possível, informe a temperatura, o clima da cidade, o clima atual, o trânsito. Mande sempre esse tipo de informação. Se você entrar no site da companhia, você vai ver que na hora do check-in tem uma opção lá, me informar sobre o horário, me informar sobre trânsito. Informe também, ele vai se sentir super especial. Quarta dica para você turbinar o seu pós-venda. Depois que ele finalizou a viagem dele, voltou, tá tudo certo, peça um feedback da viagem. Pergunte como foi a viagem, se correu tudo bem, se teve barreira sanitária nesse momento de pandemia, se houve algum imprevisto, alguma alteração. Sempre peça a opinião do seu cliente quanto ao voo que foi feito. Companhia, tempo, imprevistos, tudo isso é importante que ele dê esse feedback. Quinta e última dica, follow-up. Sempre acompanhe o seu cliente. Se possível, adiciona ele nas redes sociais. Pega as próximas informações. Pergunta se ele gostaria de viajar para um outro lugar. Pergunta para ele se tem viagens programadas para você já ficar esperto. E anota isso e vai sempre dando um feedback para ele sobre algumas informações que ele já te passou. Não deixa de anotar isso, porque é muito importante que você dê total atenção ao seu cliente. E aproveita para utilizar essa frase mágica que funcionou muito comigo. Sempre que terminar todas essas dicas, finaliza com o follow-up perguntando para ele se ele gostou do atendimento e dizendo, me indica se você gostou do meu atendimento. Eu posso te dizer que esse é o melhor marketing que você pode ter, é o marketing de boca a boca, é alguém falar bem do seu trabalho. Então é isso, são 5 dicas para você turbinar o seu pós-venda, para você investir nas vendas futuras. Vai por mim que dá muito certo. Aproveita para me seguir aqui no Instagram, @tirodriguesm, e lá eu dou muitas dicas para você também. Um beijo e até mais, meus bebês!